A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel, por medo dos madianitas. Os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza. E não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Meus irmãos, o primeiro ponto da palavra de hoje são 3 pontos. Cuidado. O medo pode acabar com você. É o primeiro ponto de hoje. Cuidado. O medo pode acabar com você. Vocês ouviram essa palavra? A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. E por medo dos madianitas, o que aconteceu com Israel, os filhos de Israel, se refugiaram nas cavernas. Foram se esconder, e nós também, muitas vezes, meus irmãos, eu quero te dizer que pelo medo, nós nos refugiamos nas cavernas da vida. Nós também nos escondemos. E o medo nos devasta de tal maneira, e o medo pode acabar de tal forma conosco, que a palavra de Deus, ela tem 365 vezes repetido frases como essa: não tenha medo, não tenhais medo, não temais, não temas. 365 vezes, coincidentemente, providencialmente, coincide ao número de dias. Então, a cada dia do ano, tem uma palavra diferente na Bíblia para dizer a você: não tenha medo. Porque o medo acaba conosco. Perceba que Israel, e olha que coisa forte, Israel se escondeu na caverna. O povo de Israel deixou a sua terra, foi viver escondido dentro de caverna nas montanhas. E o pior, porque o medo começa a humilhar a gente. Tudo que eles faziam, o que acontecia? Olha o que dizia: quando Israel semeava, Madian, o Amaleque, subiam para atacá-los. Acampavam de frente a eles e desgastavam suas plantações. E não deixavam os israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Acabavam com tudo. Tudo. O medo acaba conosco, porque nós nos escondemos e nós nos tornamos incapazes, inclusive, de reagir. O medo, ele nos paralisa de tal maneira que a gente nem reage. E começamos a permitir que outros comecem a roubar aquilo que é nosso. Há uma famosa opressão. Entende? É aquela famosa opressão. É igual as pessoas que sofrem com bullying, né? O que acontece? Aí primeiro acontece o primeiro ataque, e aí eu vou recuando com medo, depois o segundo ataque, depois começa a roubar o lanche, começa a fazer as coisas. É assim que acontece com o bullying na escola. Por isso, eu quero só te dizer que o medo, ele nos aprisiona dentro de montanhas, de forma que nós vamos nos desgastando. E nós vamos começando a sucumbir. Por isso que eu disse, o medo pode acabar com você. Nós vamos nos desgastando, nos acabando. Nós vamos entrando dentro de nós mesmos de tal maneira que a gente praticamente afunda diante de todos os males que nos rodeiam. A gente vai afundando, vai definhando. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: não tenhais medo. E é interessante que lá em Juízes 6, no versículo 6, diz assim, é a sequência: os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas. E aí, eu quero só te falar uma coisa: o que eu faço quando eu estou no meio de uma situação dessa, que o medo, e eu não tenho mais provisão? Tem pessoas aqui que estão conosco que estão com dificuldades financeiras, dificuldade de pagar as contas, dificuldade de assumir os seus compromissos, dificuldade de resolver problemas e etc. Ou seja, o medo foi devastando, que você não teve nem atitude. Teve gente que perdeu o seu negócio porque ficou tão devastado de medo que não teve atitude de reagir. Teve gente que ficou tão devastado, tão perdido, que não teve a atitude de reagir. Eu conversei com pessoas que hoje dizem assim:
Geraldinho, se eu tivesse conhecido os combatentes antes, eu não teria fechado o meu negócio, porque eu não tive inteligência emocional e espiritual para resolver. Diante da pandemia eu fiquei tão amedrontado, tão amedrontada, que eu fechei tudo. Eu não tive reação. Pessoas que disseram para mim, eu não reagi, eu não fiz nada, eu não fiz uma coisa para reagir, eu apenas fui me escondendo na caverna das dificuldades, das tribulações e etc. E por isso que Deus nos levantou aqui, como levantou Israel. Olha o que acontece agora. Os israelitas ficaram desse modo extenuados. Foi até a resposta que eu dei a essa pessoa. Assim como você, meu irmão, minha irmã. Os israelitas também ficaram extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta. O segundo ponto de hoje: se o povo clamar, tudo vai mudar. Por isso que nós temos que estar aqui unidos num grande clamor. Ei, se o povo clamar, tudo vai mudar. Se o povo clamar, tudo muda. Os israelitas extenuados clamaram ao Senhor, e tendo clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta. O clamor nosso vai fazer Deus mudar a trajetória. Você que está em dívidas, vai ter abundância. Você que está em escassez, vai ter abundância. Você que está na covardia, vai se levantar como um valente guerreiro. Você que está fraco, vai se levantar como um forte. Você que está doente, vai se levantar como um homem curado, como uma mulher curada. Você que está aprisionado, vai se levantar como um homem livre, como uma mulher livre. Isso é forte. É uma mudança total, uma transformação. Deus pegou um povo que estava fraco, humilhado, acabado. E vem o terceiro ponto aí. Deus nos levanta como levantou Gedeão e os 300 valentes guerreiros. Deus nos levanta como levantou os Juízes 7, 9. Eu vou falar da vitória agora. Do triunfo agora. Durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gedeão, Juízes capítulo 7, versículo 9. O Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Olha o que é que Deus está dizendo para você hoje. Levanta-te e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Levanta-te e ataca esse mal, pois o Senhor entregou em suas mãos. Levanta-te e ataca essa depressão. Levanta-te e ataca essa ansiedade. Levanta-te e ataca essa dívida. Levanta-te e ataca essa paralisia. Levanta-te e ataca essa enfermidade, pois o Senhor entregou em suas mãos. Mas Geraldinho, eu tenho medo. Mas Deus completa. Todavia, se tens medo de descer, só leva contigo o teu servo. Ouvirás o que eles dizem e te sentirás assim encorajado para atacar o acampamento. Gedeão desceu com seu servo até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram também inumeráveis, como as areias da praia. No momento em que Gedeão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho ao seu companheiro. Gedeão foi lá ouvir. Deus disse: vai lá escutar, vai lá espiar. E ele escutando, o homem estava contando um sonho ao companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive. Um pão de cevada, gente, é de arrepiar. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madian, e chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: isso não é outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madian e todo o acampamento. Quem luta vence, mas quem luta com Deus se torna invencível. Chegou aos ouvidos de um acampamento com 135 mil homens. Parecia as areias da praia, como diz a palavra aqui.
Era tanta gente, mas o medo começou a se instalar, foi neles, pois quando Deus pega o fraco, ele torna forte. Lembre-se que Gedeão, há poucos dias atrás, era um covarde que estava com medo, se escondendo, e talvez assim é você, e as pessoas vão se surpreender quando eles verem a tua vitória. Esse ano é o ano de você triunfar. Quando as pessoas começarem a ver você triunfar, elas vão começar a se amedrontar e dizer: mas quem é esse que era covarde ontem? Quem é esse que estava fracassado ontem? Quem é esse que estava quebrado ontem? Quem é esse que estava destruído ontem? Quem é esse que não dava nada por ele ontem? Quem é esse que estava desonrado ontem? Quem é esse que não tinha a atenção dos outros, nem a glória de Deus, e que agora está sendo glorificado? Quem é esse? Quem é esse? E aí vão dizer: é aquele que está com o Senhor, é aquele que se levantou como profeta. Profetiza, profeta. O que aconteceu? Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gideão prostrou-se por terra. Voltou ao acampamento israelita e disse: levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Entenderam? Levantai-vos. Deus te dá agora coragem. Uma bênção de coragem, a mesma bênção, porque Gedeão estava com medo, sim. O Senhor disse: se tiver com medo, desce. E ele desceu para ouvir. Se tiver com medo, desce lá e escuta o que eles estão falando, que eu vou te encorajar nessa conversa. E eles desceram. Se tiver com medo, desce. Gedeão desceu porque estava com medo, mas Gedeão desceu com medo e voltou com coragem. Hoje você entrou nessa live com medo e você vai se levantar com coragem. Ei, amado, amada, Deus está te levantando agora com coragem. Levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando dentro delas uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele. Olha o comportamento de Gideão. Olhai para mim, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão com seus 100 homens. Gente, 135 mil. 100 homens com Gedeão, mais 100 no segundo grupo, mais 100 no outro. 300 homens somente em 3 grupos divididos deram a volta no acampamento. E Gedeão liderou dessa forma. Não é fácil. Não vão lá e lutem. Gedeão disse: eu estou na frente aqui, vem comigo. O que eu fizer, vocês fazem. O que eu fizer, vocês fazem. E aí o povo criou coragem. Não, nós não vamos porque o chefe está mandando. Nós vamos porque ele está indo. Nós vamos porque ele está fazendo. E aí o que aconteceu? Escute bem. Na segunda vigília, quando se rendiam os sentinelas, começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas que tinham na mão. Então os 3 batalhões tocaram também as trombetas e quebraram as ânforas, tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gedeão. A espada pelo Senhor e por Gedeão. E esses 300 homens começaram a gritar. Cada um ficou em seu lugar ao redor do acampamento. E todo o acampamento se pôs a correr e fugiram gritando. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas enquanto por todo o acampamento o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns com os outros, contra os outros. E o exército fugiu. Escuta, meu irmão, minha irmã. Eles ficaram tão amedrontados, tão desesperados com os gritos e com as tochas e com as trombetas tocando, que eles começaram a lutar. Era tanta gente que eles começaram a lutar entre si mesmos. E era espada um contra o outro, o próprio, e começaram a fugir e correr. E eu quero te dizer que o inimigo gigantesco, 135 mil, começou a correr com medo de 300 homens. Os inimigos irão bater em retirada diante de ti, porque é pelo Senhor que nós lutamos, é pelo Senhor que nós marchamos, é com Deus, o Senhor, que vai à frente. Quando Deus entra com providência na sua vida, quando Deus entra com providência na sua vida, os inimigos podem ser maiores, mais numerosos, gigantescos, e você pode olhar para eles e dizer assim: não tem como, mas o Senhor te dá coragem. Por isso que ele disse: quando sou fraco, então é que sou forte. São Paulo fala isso. É na tua fraqueza que Deus vai manifestar a força.
da tua minoria que Deus vai levantar a tua grandeza. É exatamente por causa de todas essas dificuldades que você tem enfrentado, por causa de todas essas batalhas que você tem vivido, que Deus vai te honrar. Assim como hoje, Gedeão, Deus te honra hoje, hein, amado, amada, escolhida de Deus. Deus te honra hoje como honrou Gedeão. Deus nos honra hoje e Deus nos levanta como levantou Gedeão e os 300 valentes guerreiros, para na nossa fraqueza, na nossa minoria, na nossa aparente escassez, na nossa enfermidade, nos levantarmos e dizermos assim: por Deus, é pelo Senhor que nós lutamos. E eu quero dizer que hoje o Senhor entra na sua vida com uma bênção de providência tão grande, como entrou com Gedeão e seus companheiros, que os teus inimigos comecem a bater em retirada, que toda enfermidade bate em retirada, que todo vício bate em retirada, que toda escassez bate em retirada, que toda essa dificuldade começa a bater em retirada, os inimigos começam a correr, porque Deus pegou de fracos, de pessoas frágeis. Essa palavra é nossa. Nós estávamos fracos, nós estávamos com medo, nós estávamos talvez até acovardados, nós estávamos até sendo extenuados. Mas quando o Senhor entrou conosco, que nós nos tornamos combatentes, o Senhor nos levantou para sermos valentes guerreiros. Por isso que eu posso dizer hoje, simbolicamente, emblematicamente, historicamente, eu sou combatente.